A palavra do Senhor diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém? Glória a Deus. Aqui nessa palavra, a realidade da existência de demônios é comprovada em toda a Escritura Sagrada. Mas nós temos que admitir que no Velho Testamento fala pouco sobre demônios. Isso se dá especialmente por causa da religião judaica, que desacreditava, em ações do demônio. Existem apenas duas citações no Velho Testamento que relatam sobre demônio, que foi em Levítico 17, a partir do versículo 7, e em Salmos 106, 37. Mas fala muito pouco. Mas quando a gente parte para o Novo Testamento, quando Jesus começa o seu ministério, se enche de relatos de demônios, porque o Senhor veio, para quebrar todo o mal. Ele veio para repreender todo espírito maligno, na humanidade. Aleluia. Aleluia. Mas para isso o Filho do Homem, ele veio e se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Endemoniado é uma palavra forte e muitas vezes a gente poupa de falar. Quantas vezes a gente vai orar por pessoas e as pessoas relatam: eu estou com tal dificuldade em tal área, ou então meu filho, meu marido, meu tio, meu primo. Mas geralmente é muito raro a pessoa falar: venha orar porque está com demônio. É uma palavra muito forte, porque essa palavra traz vergonha. Essa palavra diz: a pessoa está no fundo do poço. A pessoa geralmente não tem vergonha. Sempre ela chega e fala o problema, Estou com problema porque a pessoa, ela bebe muito. A pessoa está com espírito de prostituição. Sempre usa uma linguagem para poupar de falar de demônios. Só que isso agrada ao diabo, isso agrada aos demônios. Ele não faz questão de se destacar. Ele, quanto mais ficar oculto, escondido, para ele é melhor, porque ele tem a forma dele trabalhar. E muitas vezes nós vivemos enganados e lutamos com armas que não são espirituais, porque com demônio a gente luta com armas espirituais. Nunca que iremos vencer guerras de demônios com nossa força do nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa estratégia. Não, sempre será através de jejum e oração. São guerras espirituais que vencemos com armas espirituais. Então essa mulher chegou para Jesus, só que ela era uma mulher cananeia, e Jesus era judeu, e existia uma barreira entre os judeus,
e a linhagem daquela mulher. E para aquela mulher chegar até Jesus, é porque ela já tinha tentado de muitas formas, de várias formas, para conseguir a libertação da sua filha. E talvez você que esteja aqui hoje à noite, talvez você esteja nos visitando, talvez seja a primeira vez que você veio a uma igreja, e quantas tentativas na sua vida, e sempre foram frustradas, porque você lutou com armas do seu próprio braço, ou da sua inteligência. Mas nossas guerras, nós lutamos com armas espirituais. E quando aquela mulher chega para Jesus, é porque ela já tinha tentado de tudo. E ela chegou para Jesus, só que ela chegou para Jesus com a linguagem que não era a dela. Ela chegou com a linguagem que era dos judeus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa não era a linguagem dela. Naquele momento, ela não foi verdadeira diante de Deus. Ela chegou imitando, ela chegou querendo impressionar a Deus. E quantas vezes nós queremos impressionar a Deus? Queremos impressionar a Deus com uma linguagem que não é a nossa. Queremos impressionar a Deus com uma palavra que não é a nossa. Porque muitas vezes queremos imitar o outro. Talvez porque o outro tem uma unção especial, tem algo diferente, e a gente quer imitar. Só que Deus, Jesus, Ele quer de nós a verdade. Que nós sejamos sinceros diante dEle. Que quando formos orar a Ele, falar com Ele, falar com a nossa linguagem. Hoje eu achei interessante o que Rose falou aqui, quando ela iniciou. E na hora eu falei, interessante, um pouco do que eu vou falar. Ela falou que quando ela chegar diante de Jesus, que ela vai se jogar do jeito dela. Isso é lindo. Você está sendo de verdade. É do seu jeito. Se eu chegar do jeito de Rose, não vou ser eu. Não vou, porque eu vou chegar diante de Jesus. Oh Jesus, Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Oh glória a Deus. É diferente. Porque nós temos o nosso jeito particular, cada um. E é isso que agrada a Deus. A gente ser de verdade, sem máscara, sem mentira, sem hipocrisia. E o Senhor, o que impressiona a Deus é um coração aquebrantado. É um coração de verdade, sem máscara, sem mentira. Sabe, naquele dia que a gente está fraco, que a gente está triste, nós temos a liberdade de chegar diante dele e falar: Senhor, hoje eu não estou bem. O dia hoje não foi legal. Eu não estou aguentando. Sabe, não adianta a gente chegar e falar: Senhor, eu estou forte, porque Tu és o meu Deus. É lógico que é Ele que nos fortalece. Mas nós temos que ser sinceros diante dEle. Abrir o nosso coração. Porque Ele não rejeita um coração aquebrantado. E para estarmos com o coração aquebrantado diante dEle, temos que ser de verdade. Aleluia. E aí aquela mulher quis impressionar Jesus. E Jesus estava com uma direção. Ele não queria sair do foco. Ele ia em direção a outras pessoas. Mas como Jesus não rejeita um coração aquebrantado e um coração humilde, aquela mulher, ela foi humilde. Na hora que ela viu que não funcionou, que ela imitou, quando ela falou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus continuou andando. E Jesus não direcionou nenhuma palavra sobre ela. Gente, como é difícil o silêncio de Deus em nossas vidas. Quantas vezes eu e você passa pelo silêncio de Deus. Tem provas que a gente ora e a gente não ouve a voz de Deus. Mas a gente não ouve a voz de Deus em palavras. Mas se nós ficarmos atentos a Ele, Ele dá sinais. Sabe, muitas vezes marido e mulher,
Às vezes, para se comunicar, não precisa nem de palavras. Quantas vezes um olhar a gente se entende? Quantas vezes ou o marido ou a esposa olha um para o outro, um entende que o outro não gostou. Então, muitas vezes o Senhor fala com a gente através de situações, de nos mostrar situações, e a gente só fica ali focado, querendo ouvir a palavra. Mas o Senhor naquele momento continuou seguindo. E os apóstolos naquele momento falou: Senhor, dispensa essa mulher. É como se a mulher estivesse incomodando a eles. Só que quando eles falam isso, a gente leva para o lado assim: dispensa, manda ela embora. Mas talvez não, talvez eles pensaram assim: Senhor, opera o teu milagre na vida dessa mulher e libera ela para deixar a gente em paz, né? Só que quando Jesus falou com ela, e quando ela foi de verdade, quando ela falou: socorre-me, quando ela usou a linguagem dela: Senhor, socorre-me, o Senhor se aquebrantou naquele momento. O Senhor viu que ela estava sendo de verdade. Então vamos ser de verdade diante de Deus. Vamos abrir os nossos corações diante dele, sem máscara, sem pose, de verdade. E naquele momento, o Senhor ainda citou, dos cachorrinhos do Senhor, que não... Porque o Senhor naquele momento, ele estava direcionado a um povo. Não era para aquela mulher. É pesado, a mulher naquele momento ser considerada como uma cachorrinha. A linguagem é um pouco... Mas esse é o nosso Deus. Ele pode tudo. Ele sabe de tudo. E Ele sabe como tratar comigo e sabe como tratar com você. Então aquele era um tratamento específico para aquela mulher. E quando ela ouviu aquilo, e que ela falou que até o Senhor, que até o cachorrinho comia das migalhas que caía da mesa. Naquele momento ela falou: Senhor, me dê uma migalha. Eu estou aqui, Senhor, mas eu aceito uma migalha. E quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus e: Senhor, derrama aí, Senhor, eu preciso de um socorro, nem que seja uma pontinha, Deus. Me socorre, nem que for isso aqui, Senhor. E a gente coloca e fala: Senhor, manda do céu. Manda do céu, Senhor, o teu milagre. E aquela mulher clamava, mas ela pediu com fé: Senhor, basta uma migalha. Se o Senhor derramar da mesa uma migalha, eu ficarei satisfeita. Aquela mulher naquele momento, ela teve humildade, ela foi aquebrantada, ela jogou a mentira por terra da primeira linguagem que ela chegou. E o Senhor ouviu o clamor daquela mulher, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Oh, Jesus. Então, o que você tem feito enquanto o Senhor está em silêncio? Será que você tem se aquebrantado diante dele? Será que você continua no caminho insistindo, persistindo, sabendo que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós sonhamos? Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele nos surpreende. No agir dEle, Ele nos surpreende. Aleluia, Jesus. Mas adore do seu jeito. Ore a Ele do seu jeito. Não de jeito errado, irmãos. Quando eu falo do seu jeito, não é do jeito humano, de erro, de falha, de pecado, não. É do seu jeito, da essência que o Senhor te criou. E Ele é um Deus que faz grandes coisas em nossas vidas. E voltando aqui para o texto, deixa eu só voltar aqui para o texto. Aleluia. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Gente, não é pouca coisa que surpreende Jesus, não. Na Bíblia são poucos relatos de Jesus. Quando expressa
Ó mulher, ó, para Jesus falar ó, é algo profundo. É porque Jesus sondou o coração daquela mulher e viu que ela persistiu na sua fé, ela insistiu no seu milagre. Então não abra mão do seu milagre, insista. Sabe, aquela situação da sua casa, aquela libertação do seu marido, do seu filho, da sua esposa, o Senhor irá prover. Ele continua sendo o mesmo Deus, continua sendo o mesmo Deus de milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. E aqui na Bíblia continua: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. Profundo, como tu deseja. Qual tem sido o seu desejo? Se você persistir na sua fé, se você andar em um caminho de obediência, o Senhor nos promete aqui. O Senhor nos promete que Ele irá fazer o desejo. Ele falou com aquela mulher: o que tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha foi curada, foi liberta. Aleluia. E qual é o inimigo que tem invadido a sua casa? Talvez você esteja aqui hoje à noite, mas ficou uma situação pendente, um problema, uma situação que você não sabe mais como fazer, como agir. E realmente nós não podemos fazer nada, mas existe um Deus que nos garante que podemos continuar insistindo, persistindo no milagre, clamando a Ele, e Ele irá fazer. Só que quando o Senhor coloca aqui o que tu desejas, as nossas orações, os nossos pedidos, têm que ser pedidos que agradam o coração de Deus. Muitas vezes as pessoas pedem errado e vão passar a vida toda pedindo e não irão alcançar o milagre. Porque o Senhor, Ele não agrada com pecado. Se você ora para Jesus tirar alguém de um emprego, para você ocupar aquele lugar. Se você pede por uma situação de um homem, você quer um homem casado ou uma mulher casada, você vai passar a sua vida toda clamando, porque o Senhor não irá te dar. Ele não age com pecado, Ele não age com o que é errado. O Senhor é santo e Ele espera de nós santidade diante dEle. Aleluia, glória a Deus. Então o recado de Deus que eu trago nesta noite: não desista do seu milagre. Aquela mulher, foi o primeiro dia que ela teve um encontro com Jesus. Ela não tinha experiências com Jesus, mas ela se aquebrantou. E há quanto tempo estamos aqui na igreja, vimos aos cultos, né? Falamos que somos da igreja e talvez nunca experimentamos um milagre. Será que nós temos nos aquebrantado diante dEle? Será que a gente tem sido de verdade diante dEle? Será que temos colocado a nossa vida em ordem, conforme a palavra do Senhor? Oh, aleluia. E aquela mulher voltou para casa. E Marcos relata o texto é maior e relata que ela voltou para casa. E a menina estava deitada. E às vezes a gente fantasia as coisas, né? Aí a gente pensa: nossa, por que ela estava deitada? Por que ela não estava pulando de alegria? Por que ela não estava em uma mesa comendo, festejando, comemorando? Vai ver que a dificuldade dela era dormir. Talvez aquela menina levava muito tempo que não dormia. E quando a sua mãe chegou e viu ela dormindo, foi um milagre na vida dela. Porque nem tudo que a gente imagina que é bom para a gente e que é o ideal para a nossa vida é para a vida do outro. Cada um tem uma necessidade específica. Cada um tem algo, um milagre. Talvez ela passava noites e noites sem dormir. E o milagre dela foi ela estar dormindo.
Esse é o nosso Deus. Ele trabalha de forma específica e particular com cada um. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. E isso é profundo. A sua filha foi curada. Então, mesmo que o Senhor não tenha te dado respostas da forma que você queria, da forma que você imaginava, não desista, não abra mão do seu milagre. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor.